Quando eu tinha 35 anos, trabalhava em uma startup pequena que operava num armazém modesto na cidade. Gostava do emprego, especialmente pelos bons benefícios, algumas regalias e, claro, pela facilidade do trajeto. Bastava caminhar alguns quarteirões até a estação de metrô mais próxima. Normalmente, trabalhava no turno do dia, então minha caminhada era tranquila, com o movimento cotidiano da cidade como companhia. Nas poucas vezes em que saía mais tarde, costumava estar acompanhada de colegas de trabalho ou era meu namorado da época quem vinha me buscar. E nas ocasiões em que precisava ir sozinha, usava fones de ouvido grandes para evitar cantadas ou aborrecimentos. Certa manhã, precisei ir a uma consulta médica e, para compensar, foi permitido que eu cobrisse meu turno estendendo o horário depois que o pessoal do turno diurno saísse. Acabei terminando antes da equipe da noite e, nesse dia, tive que caminhar de volta sozinha. Já estava escuro e a rua praticamente deserta, exceto por um homem alto e robusto caminhando à minha frente, falando alto no telefone. Eu estava com meus fones de ouvido, mas sem música, só para me manter alerta ao que acontecia ao redor. O homem parecia irritado e até aquele momento nem havia notado minha presença. Foi então que ouvi ele gritar no telefone: "Eu já fiz minha parte, agora é com você dar um fim no corpo. Não me importa o que você precisa fazer, só faça ele sumir." Ele se virou nesse momento me olhando surpreso. Instintivamente, parei para evitar esbarrar nele e lancei um sorriso meio sem jeito, como se estivesse distraída ouvindo música, tentando agir como se não tivesse escutado nada do que ele acabara de dizer. No cruzamento seguinte, atravessei rapidamente a rua. O homem ficou parado me observando até eu estar a uma boa distância. Então, virou a esquina e desapareceu. Não sei se ele havia percebido minha presença antes e dito aquilo só para me assustar, achando que eu estava ouvindo sua conversa. Assim espero. Ou se realmente estava envolvido em algo sinistro. Mas, de qualquer forma, foi uma situação de arrepiar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Foi em novembro de 2014. Fui ao Walmart fazer umas compras enquanto minha filha, de 16 anos, estava no baile de formatura. Planejei tudo para que eu pudesse buscá-la às 11 da noite, então tentei sincronizar o tempo das compras com esse horário. De repente percebi que já eram mais ou menos 10h55 e eu ainda estava na fila para pagar. Nesse momento, uma supervisora de atendimento ao cliente passou por perto e eu acenei para ela. Expliquei que precisava sair para buscar minha filha e perguntei se ela poderia guardar meu carrinho. Prometi que voltaria em seguida para pagar. Ela aceitou prontamente e pediu que alguém levasse o carrinho para o refrigerador, orientando-me a avisar no balcão de atendimento assim que eu retornasse. E assim, fui buscar minha filha. Depois de buscar minha filha, voltamos ao Walmart por volta das 11h15. Ela entrou comigo e, enquanto passávamos pela entrada, um homem de cerca de 50 anos passou logo atrás e lançou um olhar indiscreto para o decote do vestido rosa sem alças que ela usava. Após algumas horas dançando, o vestido estava um pouco mais folgado e ele não apenas olhou, mas fez um comentário desrespeitoso sobre o que poderia fazer com ela, mencionando de forma vulgar o fato de ela ter seios grandes. Ele estava acompanhado de uma mulher, talvez sua parceira, que viu e ouviu a situação sem reagir. Eu os observava pelo canto do olho, tentando entender o que estava acontecendo e me perguntando sobre a relação entre eles, mas ela permaneceu em silêncio. Eu fiquei em estado de choque pensando: isso realmente aconteceu? Por um momento, fui tomada pela surpresa de que alguém tivesse a audácia de se aproximar e dizer aquilo para minha filha, bem ao meu lado. Senti uma fúria incontrolável e imediatamente me posicionei entre os olhos lascivos dele e minha filha. E então, ele teve a coragem de fazer outra pergunta inapropriada. Me coloquei bem na frente dele e perguntei se aquele era um bom dia para morrer. Na verdade, eu estava agindo impulsionada pela raiva
e pela adrenalina, que certamente me deram mais coragem do que prudência naquele instante. Ele me encarou e tentou chegar mais perto para me intimidar, mas eu disse a ele para se afastar. Finalmente ele voltou para perto da mulher que o acompanhava, mas continuou me olhando fixamente enquanto entravam no Walmart à nossa frente. Ainda estava em choque, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Minha filha estava em lágrimas, visivelmente assustada. A levei direto para a seção feminina e pedi que vestisse uma jaqueta de moletom com o zíper fechado e paguei por ela ali mesmo junto com minhas outras compras. Se eu tivesse parado para pensar e não estivesse dominada pela adrenalina e pelo choque, teria saído daquela loja, chamado a polícia e ido direto para casa. Mas ao mesmo tempo pensei que ele poderia nos seguir até o carro. E então, o que eu faria? A verdade é que mesmo se minha filha estivesse sozinha, independentemente da roupa que estivesse usando, acredito que ele ainda teria se aproximado. Se alguém é capaz de um ato tão atrevido em um ambiente público, o que poderia fazer em um lugar escuro e isolado? Toda essa situação me deixa arrepiada. No fundo, sinto que ele só se afastou porque eu o enfrentei sem demonstrar medo. A ideia de que ele se aproximou da minha filha, passou por mim e ficou tão perto dela, olhando para o decote do vestido e dizendo o que disse, é simplesmente inacreditável. Não houve tempo para pensar, só reagi, movida por uma raiva intensa de vê-lo fazer aquilo. Desde então nunca mais voltei ao Walmart tão tarde e sempre reforço para minhas filhas a importância de estarem atentas ao redor, sem distrações com o celular, mantendo a atenção a cada passo. Eu estava acampando com um amigo no interior do estado de Washington. Vamos chamá-lo de Chase. Escolhemos um local remoto que encontramos em um aplicativo de acampamento. Era meados de outono, então fazia bastante frio, mas não existe outra época do ano em que a floresta seja tão encantadora. Além disso, o lugar estava vazio, apenas Chase e eu, o que proporcionou um tempo tranquilo para colocarmos o papo em dia. A primeira noite foi tranquila, embora tenha esfriado um pouco enquanto dormíamos, foi totalmente suportável. De manhã, fizemos uma trilha até um pequeno pico próximo, que nos brindou com uma vista espetacular. A caminhada durou cerca de 3 horas e voltamos ao acampamento ao redor do meio-dia. Ao retornar, encontramos outra pessoa por lá. Ele estava parado próximo à barraca de Chase, meio que observando-a. Chase, ao perceber, deu um grito amistoso dizendo olá. O homem se virou e nos olhou, claramente um pouco assustado. E em vez de responder, apenas se apressou em ir embora. Se a situação já não era estranha, agora definitivamente era. Fomos imediatamente verificar nossas barracas e nos certificamos de que todo o equipamento estava no lugar, sem sinal de que alguém tivesse mexido em nada. Talvez tenhamos chegado antes que ele pudesse fazer algo, mas mesmo assim, foi uma situação esquisita. Não conseguíamos entender por que ele estaria ali, a menos que estivesse acampando. O que não parecia ser o caso. Apesar do ocorrido, não ficamos realmente apreensivos. Ambos presumimos que ele não teria motivos para voltar. Afinal, ele parecia bem assustado quando nos viu. No entanto, por precaução, decidimos não sair mais das proximidades das barracas pelo resto do dia. Ficamos ali, bebendo algumas cervejas e conversando. Quando o sol se pôs, acendemos uma fogueira e assamos alguns marshmallows. Aproveitamos a noite ao redor do fogo por algumas horas. No meio de uma das nossas conversas, Chase precisou se afastar um pouco e entrou na mata. Eu permaneci no acampamento, mas poucos segundos depois, ele voltou rápido. Algum problema lá fora? Brinquei. Tinha alguém lá, ele respondeu. Logo percebi no rosto dele que estava claramente perturbado. Deixei de lado o tom de brincadeira, levantei-me e perguntei o que exatamente ele tinha visto. Chase explicou que só conseguiu ver o contorno de um homem que não estava muito distante e parecia estar olhando diretamente para ele. A situação realmente nos assustou. Se alguém estava nos observando, provavelmente ainda estava ali, à espreita. Pegamos nossas lanternas nas mochilas e começamos a iluminar ao redor do acampamento, mas a figura havia desaparecido.
Voltamos para a fogueira, mas agora mantendo vigilância constante, atentos à floresta ao redor. Chase estava convencido de que era o mesmo homem que vimos mais cedo no acampamento. Então, por que ele voltaria? A tensão aumentava e começamos a considerar a possibilidade de ir embora, mesmo sendo noite e escuro. Talvez fosse mais seguro sair dali o quanto antes. Chase mencionou que se o homem quisesse apenas roubar algo, ele já teria feito isso enquanto estávamos fora. O fato de ter voltado indicava que ele poderia ter outras intenções, talvez algo bem pior. Decidimos agir. Guardamos tudo nas mochilas, apagamos o fogo e começamos a descer pela trilha o mais rápido possível. Nos primeiros minutos, aceleramos o passo para nos distanciarmos, caso ele estivesse nos seguindo. Durante todo o caminho de volta, não vimos mais nada, e isso nos fez acreditar que estávamos seguros. Mas ao chegarmos ao início da trilha onde estava meu carro, o coração afundou ao ver que todos os pneus haviam sido cortados. Aquele detalhe confirmava que o homem provavelmente pretendia nos impedir de partir. Enquanto ainda tentávamos processar o que acontecia, ouvimos o som de folhas se quebrando na trilha atrás de nós. Sem hesitar, pulamos no carro e saímos dali, mesmo sabendo que as rodas estavam destruídas. Consegui nos tirar da floresta e chegar à estrada principal, embora as rodas estivessem praticamente arruinadas. De lá chamamos um guincho e a polícia. Os policiais tentaram buscar impressões digitais no carro, mas o homem nem sequer tentou arrombar ou abrir as portas. Ele se limitou a cortar os pneus. Suas intenções ainda são um mistério, mas é fácil imaginar os desfechos perturbadores que ele poderia ter planejado para aquela noite. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu há muitos anos, mas ainda penso nisso frequentemente. Estávamos no caixa do supermercado. Eu, minhas 3 irmãs mais novas e o pai delas. A caçula não tinha nem 2 anos ainda, e lá estava eu, com 10 anos, segurando-a no meu quadril. Uma mulher de meia idade entrou na fila logo atrás de nós e começou a tentar chamar a atenção da minha irmãzinha, fazendo caretas e falando com uma voz de bebê por cima do meu ombro. Virei-me ligeiramente em sua direção, num gesto educado, mas isso pareceu encorajá-la a se aproximar e estender as mãos. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de reagir. Apenas consegui lançar um olhar assustado enquanto ela tentava pegá-la de mim. Foi quando gritei: "Ei, não toque nela! Afaste-se da gente!" No mesmo instante, meu pai deu um passo entre nós e essa mulher, encarando-a e perguntando o que ela pensava que estava fazendo. A mulher ficou visivelmente sem graça e tentou rir da situação. Mas em vez de recuar, ela nos ultrapassou na fila, tentando nos cortar. Acho que meu padrasto teria perdido a paciência se o caixa não tivesse lançado um olhar firme para ela e nos chamado para avançar. Depois disso, ela nos deixou em paz, mas a situação foi muito constrangedora e todos ficamos abalados. Desde o início, essa mulher me causou uma sensação esquisita e até hoje não sei quais eram suas intenções. Talvez ela realmente achasse que eu a deixaria segurar minha irmã por um motivo insano, ou quem sabe, talvez ela quisesse levá-la com ela. Eu estava em um cruzamento não muito distante de casa quando vi um carro do lado oposto prestes a virar na direção que eu seguia. Por pouco não nos colidimos. Ambos frearam a tempo, então não passou de um susto. Mas o homem no outro carro começou a gritar e a fazer gestos obscenos para mim. Tudo bem, deixei ele passar e pensei que aquele seria o fim de qualquer tensão na estrada naquela noite. Mas olha, eu estava bem enganado. Logo após ele passar, surgiu outro carro virando a toda velocidade. Então pisei no acelerador e fui para a frente dele, não por orgulho ou algo do tipo, mas porque, pela forma como ele estava vindo, achei que aquele apressado poderia bater em mim a qualquer momento. E foi aí que as coisas esquentaram de verdade. O motorista começou a piscar os faróis em minha direção,
e aqueles faróis, mais fortes que o sol, ficaram acesos por 1 minuto inteiro. Você pode imaginar o quão irritante e difícil é dirigir assim à noite. Então pensei, tudo bem, 2 podem jogar esse jogo. Reduzi a velocidade de 80 para 30 km por hora e segui assim por um tempo. Ele ainda piscava os faróis, mas com menos frequência. Quando cheguei perto de casa e entrei na minha vizinhança, achei que toda essa saga finalmente iria terminar ali. Mas, para minha surpresa, ele continuou me seguindo pelas ruas do meu bairro, como se estivesse determinado a me intimidar. Comecei a me perguntar, devo estacionar na minha garagem e torcer para que ele vá embora ou desviar para outra vizinhança e tentar despistá-lo? Passei pela minha casa e resolvi seguir em frente, entrando em um bairro próximo a poucos minutos de distância. Para minha surpresa e alarme, ele seguiu exatamente o mesmo caminho. Foi então que decidi mudar de tática. Saí rapidamente daquele bairro, acelerei pela estrada e fiz uma curva aleatória à direita. Ele continuava atrás de mim, mas, para minha sorte, o próximo sinal ficou vermelho para ele. E assim consegui finalmente despistá-lo. A verdade é que essa experiência foi assustadora. Saber que meu bairro não fica muito longe de uma área onde coisas perigosas, como tiroteios, não são incomuns, me deixou ainda mais inquieto. Fico pensando, se tivesse parado o carro em casa, quem sabe o que ele teria feito? Talvez sacasse uma arma e me ameaçasse ali mesmo. Tenho 18 anos e sou de um estado sulista dos Estados Unidos. Normalmente sou bem tranquilo e dificilmente me sinto desconfortável em público. Naquele dia, eu estava em Washington, D.C., curtindo o dia com um amigo de 23 anos. O clima era meio arrastado, então passamos o tempo vendo alguns monumentos, sem muita pressa. Mais tarde, no começo da tarde, sentimos sede e decidimos ir até um Starbucks para pegar uma bebida. Enquanto estávamos na fila, senti um toque no ombro. No início, pensei que poderia ser algum conhecido ou alguém querendo passar. Mas quando me virei, vi um cara mais velho, branco, com cabelos ruivos compridos e desgrenhados e uma barba um pouco descuidada. Ele aparentava ter entre 25 e 35 anos e disse, Jesus é rei. Respondi, sim, eu sei, somos cristãos. Meu amigo, de forma sábia, decidiu ignorá-lo, mas eu me vi preso em uma conversa um tanto desconfortável. Ele começou a falar sobre como Jesus estava sempre com ele e que Deus se comunicava com ele. Embora eu também seja cristão, tive dificuldade em acreditar no que ele dizia. Em um momento ele disse, Deus me contou que você seria um baterista. Respondi que de fato eu já era baterista. Não fazia ideia de como ele sabia disso. E comecei a pensar se não era apenas uma coincidência, mas a situação me deixou um pouco desconfortável. Em seguida ele disse, Deus também me disse que você seria um cantor. Meu coração disparou. Eu também canto, e aquilo começou a me assustar de verdade. Ele prosseguiu falando sobre minha mãe, mencionando que ela orava por mim quando eu era criança, e disse que eu estava destinado a deixar meu cabelo crescer. O hálito dele tinha um forte cheiro de maconha, o que me fazia torcer o nariz toda vez que ele falava. Eventualmente ele saiu da fila e foi se sentar, mas eu ainda estava desconfortável. Acabamos demorando mais do que o necessário para pegar nossas bebidas. Assim que conseguimos, apressei meu amigo a sair o quanto antes. Aquele encontro me deixou com uma sensação estranha que demorou a passar. Há alguns anos, quando eu tinha 14 ou 15, existia uma península praticamente abandonada na minha cidade, onde eu costumava ir com meu cachorro. Esse lugar era um refúgio isolado. Era comum eu me perder por lá, e em algumas ocasiões, precisei até atravessar partes do rio a nado para conseguir voltar para casa. Nunca tinha ninguém por perto, e era possível caminhar por horas sem cruzar com uma alma. Minha mãe sempre foi contra essas idas, mas na típica teimosia adolescente, eu insistia em ir, mesmo depois de ela me proibir expressamente.
Em uma dessas vezes, resolvi levar uma amiga da escola junto com os 2 cachorrinhos dela. Como esperado, não havia ninguém no local. Fomos até a beira do rio para brincar com os cachorros na água. Porém, logo percebemos a presença de um homem mais velho, talvez na faixa dos 50 anos, que estava rondando atrás das árvores. Ele parou bem próximo e ficou nos observando por alguns minutos, com uma expressão neutra, sem dizer nada. Começamos a nos sentir um pouco desconfortáveis. Foi então que notamos que ele começou a tirar a roupa lentamente. A situação ficou ainda mais estranha, considerando que toda a península estava deserta. Ele poderia escolher qualquer outro ponto para se banhar. Deveríamos ter ido embora nesse momento, mas estávamos tão entretidas com os cachorros que ainda não queríamos ir para casa. Decidimos nos afastar da praia e encontrar outro lugar onde pudéssemos ficar sozinhas. Quando olhei para trás ao nos afastarmos, vi que o homem ainda nos observava, com aquele mesmo olhar inquietante. A essa altura, parecia estar completamente nu. Ele não nos seguiu e eu acabei me convencendo de que ele era apenas um nudista inofensivo. Andamos por uns 5 ou 10 minutos até encontrarmos outro ponto para entrar na água. Esperamos um tempo, e como não havia sinal dele, voltamos a brincar com os cachorros na água. Passamos quase 1 hora ali, e para ser sincera, eu já tinha até esquecido do homem. Mas, de repente, minha amiga se aproximou, com o rosto pálido, e sussurrou: "Precisamos ir embora agora, não olhe para trás." Claro, virei-me e lá estava ele. O mesmo homem parado bem perto de nós, completamente nu, se masturbando e nos observando com aquela expressão vazia e assustadora. Pegamos os cachorros e saímos dali o mais rápido que conseguimos. Não sabemos há quanto tempo ele estava escondido nos arbustos, nos observando e se masturbando. Nem preciso dizer que nunca mais voltei sozinha para lá depois desse dia. Anos se passaram e já ouvi várias histórias de pessoas que também passaram por encontros assustadores naquela península. É aterrorizante imaginar o que poderia ter acontecido em uma das vezes que eu estava vagando sozinha por lá. A península era quase toda coberta por uma floresta densa, e um homem adulto poderia me puxar para dentro dos arbustos sem muito esforço. Hoje entrei em um brechó local em busca de uma estante ou rack para a TV, já que me mudei recentemente e precisava de alguns móveis novos. Eu estava analisando uma estante e procurando pela etiqueta de preço. Às vezes, elas ficam em locais esquisitos, então dei uma leve esticada para ver se encontrava. Um homem à minha direita então comentou: "O que você está procurando lá em cima?" No início, dei uma risadinha educada e não dei muita atenção. Continuei explorando o labirinto de prateleiras e móveis espalhados, mas quando olhei por cima de uma peça, percebi que ele estava me observando. Segui meu caminho pela loja, mas ele aparecia em todos os cantos. Eu pegava algum objeto, começava a examiná-lo e lá estava ele de novo, como se fosse dizer algo. Fui para o outro lado da loja e, de repente, ele apareceu mais uma vez, perguntando se eu tinha alguma sugestão de restaurante ali perto. Respondi que não, virei-me e discretamente coloquei minha faca do fundo da bolsa no bolso traseiro, esperando que ele percebesse o recado. Mas aparentemente ele não percebeu, porque em um outro canto ele estava lá de novo. Foi então que decidi ligar para o meu parceiro, e isso finalmente pareceu desencorajá-lo. Ele ainda rondava os mesmos corredores, pegando objetos aleatórios e me encarando. Mas mantive o telefone na orelha, enquanto meu parceiro sugeria que eu saísse dali. No entanto, eu não queria desistir. Estava ali por um motivo e não ia deixar que ele estragasse isso. Felizmente, ele acabou indo embora sem comprar nada. Tentei acompanhar para ver se ele saía de carro, mas perdi de vista. Saí um pouco apreensiva, mas felizmente comprei uma mesa e um funcionário me acompanhou até o caminhão com ela. Isso aconteceu há quase 13 anos. Talvez hoje, sendo adulta, isso não me pareça tão assustador, mas com todas as histórias sobre tráfico e sequestro, ainda sinto um certo desconforto ao lembrar. Naquela época,
Eu estava voltando da casa da minha tia depois da escola. Ela morava a apenas um quarteirão dos meus pais. Começou a cair uma garoa leve. Então achei estranho ver um homem de terno, sem casaco ou guarda-chuva, andando sem um rumo que fizesse sentido. Naquela área, não há agências de modelos, então vê-lo ali por volta das 6 da tarde parecia fora do comum. Quando eu passei por ele na calçada, ele me parou abruptamente e perguntou se eu já havia pensado em ser modelo. Eu tinha uns 12 anos na época, com um visual bem gótico, então, obviamente, modelagem não estava nos meus planos. Toda a situação me deixou em alerta. Dificilmente um agente sério abordaria uma garota tão jovem aleatoriamente. O detalhe que ainda me intriga é o portfólio que ele carregava, com o qual tentava legitimar a proposta. Mas as imagens eram ou de A, ilustrações, pinturas em aquarela, arquitetura ou paisagens, e não de pessoas reais. Ou B, fotos de revistas de moda famosas, como a Vogue, que ele dizia serem de clientes dele. Ele tentou pegar meus contatos, mas eu rapidamente recusei e disse que teria que falar com meus pais. Não me lembro de ele ter um cartão de visita, e assim que mencionei meus pais, ele recuou. Assim que me afastei, lembro-me de correr o restante do caminho para casa. Contei tudo aos meus pais, e eles concordaram que a situação era bem esquisita. Decidiram chamar a polícia para relatar a atividade suspeita, só por precaução, mas nunca soubemos de mais nada sobre o caso. A casa dos meus tios ficava em uma pequena cidade desértica. Eles tinham cerca de 4 acres de terra, com bastante espaço entre os vizinhos. Na parte de trás da propriedade, havia uma área cercada, com um grande galpão e um antigo caminhão de mudança da U-Haul abandonado. Eu estava passando algumas semanas lá durante o verão, e meu priminho e eu tínhamos por volta de 10 e 12 anos. Em uma manhã, estávamos vagando pela propriedade sozinhos, já que os adultos tinham saído para resolver algumas tarefas, e acabamos andando entre a cerca e o velho caminhão. Estávamos do lado do passageiro, caminhando da parte traseira em direção à frente, quando, de repente, meu primo parou, completamente imóvel. Imediatamente, senti um arrepio na nuca. Ele não fez nenhum som, apenas apontou para o espelho lateral do caminhão. No reflexo, conseguimos ver um homem sentado no banco do motorista. Seu rosto estava sujo e coberto de sangue. Ele se movia de forma agitada e, em um determinado momento, abaixou-se, desaparecendo do nosso campo de visão. Sem pensar 2 vezes, nos viramos e corremos de volta para a casa. Trancamos todas as portas e ligamos para a polícia e para a família. Estávamos apavorados, indo de quarto em quarto, espiando pelas janelas e segurando tacos de beisebol. Cerca de 20 a 25 minutos depois, a polícia e nossa família chegaram e vasculharam o local, mas não encontraram o homem. Descobriram que a cerca estava amassada, provavelmente onde ele havia escalado para entrar. O banco do motorista estava manchado de sangue e sujeira. Parecia que ele tentou roubar o caminhão, já que os fios da ignição estavam puxados, como se ele tivesse tentado fazer uma ligação direta. Mas ninguém soube explicar o sangue. Depois disso, nada mais aconteceu. Meu primo e eu tivemos pesadelos nas noites seguintes, mas felizmente foi só isso. Isso aconteceu mais ou menos há 7 anos, numa noite de Halloween, o que, ironicamente, só piorou a situação. Já era tarde da noite, perto da meia-noite, então todas as crianças do bairro já estavam em casa. Até os vizinhos que moravam em frente tinham parado de tocar aquela fita cafona de Halloween, com sons de portas rangendo e risadas sinistras de bruxa. Estávamos apenas eu e minha prima Kiara na sala, curtindo o silêncio. Minha outra prima, que na época tinha uns 4 anos, havia deixado a boneca dela no chão de bruços. Era uma daquelas bonecas Baby Alive, ou algo do tipo, com aquelas pálpebras que se mexem. Desde que essa boneca foi comprada, Kiara tinha uma implicância com ela. Dizia que a boneca era assustadora e a odiava. Inclusive, jogava a boneca escada abaixo para o porão sempre que podia. Eu nunca tive problemas com ela,
Então deixei a boneca no chão para que minha priminha pudesse brincar com ela na manhã seguinte. A gente ficou em silêncio por uns bons 30 minutos, até que ouvi um som alto e arrastado, como se viesse de fora, parecendo um homem mais velho bem próximo da janela. Virei para Kiara, que também olhou para mim. Você ouviu isso? Deve ser a fita dos vizinhos de novo, ela disse e voltou a digitar em seu computador. Tudo ficou em silêncio mais uma vez, mas então o barulho retornou, agora mais alto. Parecia que o homem estava tentando dizer algo. Levantei do sofá e fui espiar pela janela. Absolutamente ninguém lá fora, nem uma alma viva na rua. A casa dos nossos vizinhos estava completamente escura, como se todo o bairro estivesse adormecido em sua tranquilidade. Não tem ninguém lá fora, disse olhando para Kiara. Ela não respondeu nada, mas eu já estava ficando um pouco inquieto. Passou-se mais um minuto e desta vez ouvimos sussurros, mais altos, como de uma criança e uma mulher. Kiara finalmente ergueu os olhos do computador. É aquela boneca, disse ela. Claro que ela acharia isso. Kiara sempre foi muito supersticiosa. Lancei a ela um olhar de descrença. Deixe-me esclarecer uma coisa. Eu não acredito no sobrenatural. Peguei a boneca no chão e olhei para ela. Estava tudo normal, os olhos fechados. Ah, e tem um detalhe. Essa boneca tinha uma caixa de voz, mas estava sem pilhas. Coloquei-a de volta no chão. Não é nada, esquece, disse para Kiara. O silêncio reinou mais uma vez. Sentei de novo no sofá, mas o barulho arrastado voltou, e desta vez ouvi o homem murmurar algo incompreensível, seguido de uma respiração pesada. Dei um pulo do sofá. Decidi ver se o som estava vindo do quintal. Quando comecei a me mover, percebi que a boneca tinha se deslocado um pouco. Peguei-a de novo e virei-a. Os olhos dela estavam abertos e parecia mais pesada do que antes. Soltei-a no mesmo instante, e Kiara a pegou e a jogou escada abaixo para o porão. Até hoje não sei o que pensar disso tudo. Kiara nega o que aconteceu, e minha priminha nunca mais perguntou sobre a boneca. Eu a vi só mais uma vez, no topo da escada do porão, deitada de lado. Dessa vez, eu mesmo a empurrei escada abaixo. Passei aquela noite fria lendo até tarde. Meu quarto fica no primeiro andar e moro sozinho em uma área bem tranquila e cheia de árvores. Por isso, nunca achei necessário colocar persianas em muitas das minhas janelas. Afinal, quem passava de carro não conseguiria ver nada dentro de casa. Além do mais, eu sempre gostei de acordar com a luz do sol invadindo o quarto. Mas naquela noite específica, me arrependi profundamente de não ter colocado persianas. Depois de finalmente desligar a luminária de leitura para dormir, tive cerca de 2 minutos de silêncio até ouvir um som estranho na janela. Foi uma batida única, como se alguém tivesse dado um leve soco no vidro. Eu estava de costas para a janela e hesitei em me virar. Já estava acostumado com o som de galhos roçando contra a parede e as janelas, mas aquele era inconfundível. Era o som de um punho batendo no vidro. A ideia de alguém do lado de fora me observando me gelou por completo. Era assustador imaginar que alguém tivesse caminhado até a minha propriedade, até a janela do meu quarto. Eu tentei me convencer de que podia ser apenas um galho, mas logo veio uma segunda batida, e isso confirmou meu pior medo. Era mesmo um punho batendo contra o vidro. Alguém estava do lado de fora da minha janela. Pensei que se ignorasse, talvez fosse embora. Quem sabe fosse só um moleque querendo me assustar. Se ele pensasse que eu estava dormindo, talvez se cansasse e desistisse. Outra batida soou, e eu fiz o máximo para não reagir e me manter imóvel. Mas com a quarta batida, eu já tinha perdido a paciência. Decidi que precisava confrontar aquele idiota, como um adulto faria. Virei para a janela e vi de relance uma sombra escura se movendo rapidamente para fora do campo de visão. Estranhamente, ver alguma coisa na janela matou toda a coragem que eu tinha, e saí correndo para o telefone da cozinha para ligar para a polícia. Eles me disseram que enviariam alguém em cerca de 10 minutos. Assim que desliguei, percebi algo pelo canto do olho. Olhei
e vi alguém parado do lado de fora da janela da cozinha, me observando, mas apenas por um instante, pois assim que nossos olhares se cruzaram, ele fugiu. Alguém estava me espreitando por todas as janelas. Então recebi uma ligação assustadora. Era meu vizinho e melhor amigo. Ele me contou que viu pela janela dele 3 pessoas vestidas de preto entrando na minha propriedade mais cedo, e uma delas carregava um objeto brilhante e afiado. Aquilo só aumentou meu desespero. Corri para o andar de cima e me tranquei no banheiro, onde sabia que ninguém me veria. Lá embaixo, as batidas na porta da frente começaram, rápidas e insistentes. Não podia ser a polícia. Apenas rezei para que chegassem a tempo e, felizmente, pouco depois das batidas cessarem, ouvi o som de batidas mais fortes na porta da frente e alguém gritando: "Polícia!" Eram os policiais, mas aqueles homens já tinham desaparecido na floresta. Podia ter sido mais de 3. Eu não tinha como saber. Tudo o que sei é que eles nunca foram pegos e que naquela mesma semana saí para comprar persianas para o quarto. Meus pais são separados e eu morava com meu pai. Como filho único, a única chance de passar tempo com outras crianças da minha idade era quando eu saía para tentar fazer amizade com vizinhos. Havia um garoto morando na esquina da minha rua, chamado Tom. Eu o conheci enquanto andava de bicicleta e, de forma meio estranha, ele me convidou para jogar basquete. Resolvi ir. Ele era bem mais velho que eu. Eu tinha 12 anos e ele 16. Com o tempo descobri que Tom também era filho único e vivia com o pai, assim como eu. No início, achei que tínhamos muito em comum. Passei meu número de telefone para ele, e ele começou a me ligar para sairmos de vez em quando. Às vezes, ele vinha até minha casa e jogávamos videogame, mas depois de um tempo, ele começou a agir de forma esquisita. Ligava sem parar e, se eu não atendia, deixava mensagens irritadas. Ligava 5 ou 6 vezes seguidas antes de aparecer e tocar a campainha. Quando meu pai estava em casa, ele me pressionava a sair com Tom, mesmo eu dizendo que achava ele assustador. Eu ia de bicicleta até a casa do Tom, fingindo escutar enquanto ele falava sem parar sobre um monte de bobagens. O garoto não parava de falar. Precisava arranjar uma forma de fazer com que ele me deixasse em paz. Até que, pela primeira vez, ele me convidou para entrar na casa dele. Não queria ir, mas parecia que não tinha muita escolha. No momento em que atravessei a porta, um cheiro horrível invadiu meus pulmões. O chão estava coberto de roupas espalhadas. Havia vidro quebrado em um canto da sala e manchas que pareciam de café nas paredes. Era o lugar mais sujo que eu já tinha visto. Foi então que um homem grande e assustador apareceu, vindo de outro cômodo. Ele me lançou um olhar intimidador, e eu recuei, até que Tom o apresentou como seu pai. O homem apenas soltou um grunhido e saiu pisando firme para outro cômodo. Nesse momento eu sabia, aquele garoto era muito estranho. Precisava me afastar dele de uma vez por todas. Inventei uma desculpa para ir embora, dizendo que tinha uma consulta médica. O sorriso de Tom desapareceu lentamente, dando lugar a uma expressão infeliz, quase zangada. Ele não respondeu nada. Apenas me encarou com um olhar perturbador. Saí dali o mais rápido que pude e corri de volta para casa, que estava surpreendentemente trancada. Usei a chave que meu pai me deu para abrir e percebi que ele não estava lá. Eu realmente queria que ele estivesse. Vi um bilhete na geladeira dizendo que ele tinha sido chamado ao trabalho por conta de uma possível emergência causada por uma tempestade. Naquela noite, antes de dormir, dei uma olhada no e-mail para ver se alguém havia respondido a uma venda no eBay. Mas em vez disso, encontrei 5 novas mensagens, todas com o título em letras maiúsculas e enviadas por um tal de TomTom20wall.com. Era o Tom. Eu nunca havia dado meu e-mail para ele, e até hoje não sei como ele conseguiu. Um dos e-mails dizia: "Você cometeu um erro." Outro: "Eu sei onde você mora." E o restante estava cheio de palavrões e ameaças. Com apenas 12 anos, aquilo me deixou completamente apavorado. Estava prestes a ligar para meu pai quando ouvi um barulho vindo dos arbustos lá fora. Abri as persianas e dei de cara com o rosto de um homem enorme,
que imediatamente reconheci como o pai do Tom. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, ele já tinha desaparecido. Quando meu pai voltou para casa mais cedo por causa do que aconteceu, conseguimos uma ordem de restrição o mais rápido possível. Cerca de um mês depois, Tom e o pai dele se mudaram para longe. Eu me mudei para uma casa que meus tios alugavam fazia anos, depois de terem construído um novo lugar para morar. Passei alguns meses sozinho, até que um colega de trabalho perguntou se eu estava interessado em dividir o espaço. Pensei por alguns dias e, no fim, concordei que ele se mudasse. Era uma casa com 2 quartos, uma sala e um escritório montado na garagem. Como os quartos ficavam próximos, ele preferiu criar seu próprio espaço e colocou suas coisas no escritório da garagem. Tenho que admitir, ele ficou com um espaço bem legal. O único, porém, era que ele não tinha banheiro nem cozinha lá, então acabava usando os da casa. Como tínhamos horários diferentes de trabalho, eu geralmente deixava a porta destrancada para ele. Certa noite voltei da casa da minha namorada depois do jantar. Resolvi pegar um engradado de cerveja que havia comprado na noite anterior, mas, ao abrir a geladeira, percebi que minha cerveja tinha sumido. Presumi que meu colega de quarto a tivesse pegado e fiquei furioso. Fui até a garagem e abri a porta do quarto dele com força. Ele estava dormindo e apenas se virou. Comecei a gritar, perguntando por que ele tinha bebido minha cerveja sem pedir. Meio sonolento, ele respondeu que não tinha tocado na minha cerveja. Conhecendo-o há algum tempo, eu sabia reconhecer quando ele estava mentindo. E ali, percebi que ele falava a verdade. Meu coração afundou ao perceber que alguém havia entrado na casa e levado nossa cerveja, e talvez mais coisas. Fomos juntos para dentro e verificamos se tudo estava no lugar. A TV ainda estava ali, assim como os móveis. Só quando fui ao meu quarto e notei que meu laptop, que custou $2.000, tinha sumido, foi que realmente entramos em pânico. Meu amigo chamou a polícia, e nós procuramos por toda a casa, na esperança de que eu tivesse colocado a cerveja ou o laptop em outro lugar. Logo desistimos e começamos a vasculhar o quintal, tentando encontrar alguma pista de quem pudesse ter feito aquilo. Mas a verdade é que não morávamos sozinhos naquela casa. Havia um quarto anexo, construído alguns anos depois que a casa foi levantada. A mãe da minha tia passou seus últimos anos morando ali, já que isso facilitava para meus tios cuidarem dela durante sua doença. Quando ela faleceu, eles alugaram o quarto para uma mulher estranha e, algum tempo depois, passaram a alugar o restante da casa. A mulher ficou no quarto até nossa mudança e meus tios já tinham algumas preocupações sobre ela. Eles suspeitavam que ela fosse usuária de drogas, o que ficou evidente para nós depois de algum tempo. Ela tinha um comportamento errático e, frequentemente, escutávamos sons estranhos vindo do lado dela a qualquer hora da noite. Alguns meses depois de nos mudarmos, o irmão dela também foi morar lá, o que era um pouco estranho, já que o espaço dela era uma pequena suíte de um quarto. Imaginamos que ele dormia no sofá ou em algum canto. Ele era ainda mais esquisito que ela. Nunca respondia quando eu o cumprimentava na entrada, onde ele passava o tempo fumando. Tentar conversar com ele era uma tarefa inútil, era como se ele olhasse através de você. Teve uma noite em que ele chegou ao ponto de pedir ao meu colega de quarto que conseguisse drogas para ele. Na noite em que estávamos à procura do ladrão, fomos até a porta da garagem e encontramos pegadas descalças na neve. As marcas seguiam da porta da suíte deles até a nossa garagem. Com isso, juntamos as peças e começamos a bater na porta deles, dizendo que sabíamos que ele era o culpado e que era melhor que atendesse. Alguém lá dentro puxou a cortina e fez contato visual comigo, uma imagem que até hoje ainda me dá arrepios. Os policiais chegaram e pegaram todas as nossas informações. Eles fizeram uma busca pela casa, mas não encontraram nada nem ninguém. Mostramos a eles as pegadas e explicamos que as pessoas da suíte eram usuárias de drogas. Passamos os nomes dos dois para os oficiais. Eles verificaram os dados na viatura e voltaram para nos informar que o homem tinha um mandado de prisão em outra província
e já havia sido condenado por invasão de domicílio há alguns anos. Os policiais bateram na porta deles por vários minutos, se identificando como oficiais, mas não houve resposta. Eles nos informaram que, como o mandado era de outra província e o homem tecnicamente não havia cometido nenhum crime naquela noite, não havia nada que pudessem fazer. Logo depois, os policiais foram embora, e como já era 1 da manhã, meu colega de quarto e eu decidimos ir dormir. A porta que conectava a suíte deles ao nosso lado da casa só podia ser trancada pelo lado deles, algo que eu tinha esquecido completamente antes de adormecer. Durante a madrugada, ouvi passos do lado de fora da minha porta e logo depois, algumas batidas fortes. A maçaneta começou a se mexer violentamente. Ainda meio adormecido, ignorei, achando que era meu colega de quarto. Felizmente, sempre tranco a porta do meu quarto à noite por causa de um medo bobo de infância que acabei carregando até a fase adulta. No dia seguinte, perguntei ao meu colega o que havia sido tão urgente às 3 da manhã para ele tentar entrar no meu quarto. Ele me respondeu que tinha dormido a noite toda e nem chegou a sair para ir ao banheiro. Meu coração afundou. Contei a ele o que aconteceu naquela madrugada. Nunca me senti tão grato por ter mantido o hábito de trancar a porta à noite, mesmo que fosse por um receio infantil que me acompanhou até ali. Até hoje me pergunto o que poderia ter acontecido se eu tivesse deixado a porta destrancada e aquele homem tivesse entrado. Sem precisar dizer muita coisa, meu amigo e eu nos mudamos dali algumas semanas depois. Isso que irei contar aconteceu no 21º aniversário de um amigo meu. Estávamos fazendo uma grande festa para ele, com muita bebida. A casa estava lotada de pessoas que eu nem conhecia, e tudo parecia uma grande confusão. Devia haver umas 100 pessoas por ali. Mesmo no meio daquele caos, percebi uma figura peculiar que se destacava. Era um homem mais velho sentado num canto da sala, observando o pessoal beber e dançar. No começo não pensei muito sobre isso, supondo que fosse pai ou tio de alguém. Mas, conforme a festa foi esvaziando e mais da metade dos convidados já tinha ido embora, o homem continuava lá, sozinho no mesmo canto. Foi aí que perguntei a um amigo quem era aquele sujeito, e ele também não fazia ideia. Decidimos esperar até que quase todos tivessem saído, pensando que ele faria o mesmo. Quando os últimos convidados finalmente se foram, voltamos à sala e, como imaginávamos, ele também tinha desaparecido. Mesmo assim, senti um alívio imediato, apesar de nem ser minha casa. Aquele homem parecia tão deslocado e tinha uma aura perturbadora. Eu e alguns amigos acabamos dormindo por lá mesmo, e eu me acomodei no sofá da sala. Dormir foi fácil, com todo o álcool circulando no corpo, mas manter o sono já era outra história. Acordei no meio da noite, com uma sede terrível e precisando urgentemente do banheiro. Fui primeiro ao banheiro por estar mais perto e depois passei na cozinha para pegar um copo d'água. Quando voltei para a sala e deitei de novo no sofá, percebi que a porta de correr do armário de casacos, bem na frente do sofá, estava um pouco entreaberta. Estava escuro demais para ver qualquer detalhe lá dentro. Um arrepio subiu pela minha espinha ao me lembrar do homem estranho do canto. A ideia de ele estar escondido no armário me deu um calafrio imediato. Fiquei ali, imóvel, imaginando que ele talvez estivesse me observando através daquela fresta. Comecei a pensar em como sair dali. Poderia pular por cima do outro sofá e cair perto da escada que levava ao andar de cima, para a sala de estar, mas precisava reunir coragem. Foi então que vi a porta do armário deslizar mais um pouco. Nesse momento, tomei coragem e saí correndo. Saltei por cima do sofá e subi as escadas, escutando o barulho da porta do armário se abrindo completamente e passos rápidos me seguindo. Gritei para os meus amigos, que estavam dormindo nos sofás, acordarem. Os 3 amigos na sala abriram os olhos e me encararam como se eu estivesse maluco. Agora éramos 4 contra 1, então olhei para a escada, esperando, mas ninguém apareceu. Meus amigos assustados pediram uma explicação. Contei que o homem estranho da festa estava escondido no armário de casacos e quase me perseguiu.
Foi nesse instante que ouvimos a porta dos fundos, lá embaixo na sala, se abrir. Todos nos entreolhamos. Chamamos a polícia, mas o homem nunca foi encontrado. Ele simplesmente saiu pela porta dos fundos e desapareceu na noite. Enquanto fazia faculdade na Carolina do Norte, arrumei um emprego em uma loja da TJ Maxx para conseguir uma grana extra. Como minhas aulas eram de dia, eu costumava pegar os turnos mais tarde. Uma noite, estava indo em direção ao meu carro, por volta das 11 ou 11h30. Para garantir a segurança, a equipe sempre saía junta, e um segurança ficava na calçada acompanhando até que todos chegassem bem aos seus carros. Eu já estava perto do meu carro quando ouvi outro veículo parando atrás de mim. Ao me virar, vi uma mulher e sua filha adolescente no banco do passageiro. A mulher abaixou o vidro e começou a contar que tinham acabado de chegar na cidade para visitar familiares, mas estavam sem gasolina e sem dinheiro. Ela perguntou se eu poderia emprestar alguns dólares. Fui sincero e disse que não tinha dinheiro comigo. Raramente ando com dinheiro. Ela me olhou rapidamente e, sem hesitar, perguntou se eu podia entrar no carro com elas, ir até um posto e pagar 10 dólares de gasolina. Sem pensar muito, recusei, mas ela insistiu mais algumas vezes. Foi então que notei a filha, que estava no banco do passageiro, me encarando fixamente, lambendo os lábios e torcendo os dedos. Naquele momento, corri de volta para a loja onde o segurança estava, já que o carro delas bloqueava a saída do meu. Contei ao segurança o que tinha acontecido e ele foi em direção ao carro delas. As duas, então, aceleraram e foram embora rapidamente. Trabalhar no turno da noite sempre foi um desafio. Eu trabalho em um prédio de escritórios e, por mais que prefira o horário noturno, isso sempre trouxe um certo desconforto. Costumava ser a única pessoa no andar, talvez até no prédio inteiro. Havia algo inquietante em estar num espaço tão amplo, com a maioria das luzes apagadas e completamente vazio. No entanto, havia o lado bom, o silêncio, a calma e a produtividade que eu conseguia ter sem interrupções. Mas houve uma noite em particular. Era uma sexta-feira, mais ou menos 2 da manhã. Estava concentrado digitando no meu teclado quando escutei um barulho do lado de fora da minha cabine. Parecia o típico estalo das paredes, coisa comum nesse prédio, então ignorei. Retomei o trabalho, mas logo outro som me distraiu. O som de um computador ligando. Isso me deixou alerta. Eu sabia que ninguém mais trabalhava nesse horário. Me levantei para espiar por cima das divisórias. No outro lado da sala, vi a luz de um monitor iluminando a escuridão. Então fiz algo impulsivo, do qual me arrependo. Perguntei em voz alta se havia alguém ali, esperando que fosse algum colega. Em vez disso, tudo o que vi foi a luz do monitor se apagar, deixando aquele lado da sala novamente no escuro. Um frio na espinha começou a tomar conta de mim. Apaguei minha luminária e desliguei a tela do computador, tentando ficar o mais despercebido possível. Agachado, fui até uma cabine próxima, tentando ouvir algum movimento. A sala estava mergulhada no silêncio absoluto. Esperei ali, tentando manter a calma, até que decidi que era seguro me mover. Caminhei na ponta dos pés entre as cabines, em direção à saída para as escadas e elevadores. Foi então que vi o que tanto temia: um homem vestido de preto, agachado atrás de uma planta no canto da sala. Meu coração disparou. Ele parecia não ter notado que eu o tinha visto. Virei-me lentamente e fui em direção à porta da escada. Esperar o elevador estava fora de questão. Abri a porta e a fechei suavemente atrás de mim, descendo as escadas com rapidez, mas sem fazer barulho. Após descer alguns lances, ouvi a porta de cima se abrir com força, seguida de passos frenéticos descendo atrás de mim. Desci o mais rápido que pude, com os passos se aproximando cada vez mais. Cheguei ao térreo, disparei pelo saguão e saí pela porta da frente. Quem quer que fosse, não me seguiu. Liguei imediatamente para a polícia e também para um dos meus chefes. Meu chefe confirmou que ninguém mais estava autorizado a estar lá naquela noite.
A polícia revistou o prédio de ponta a ponta, mas não encontrou ninguém. A única coisa que pude relatar foi que ele usava roupas pretas. A experiência me deixou inquieto. Continuei no turno da noite por mais uma semana, e meu chefe até permitiu que eu trancasse todas as entradas possíveis para o andar, incluindo os elevadores. Mas, mesmo assim, não conseguia relaxar. Desde então, optei por trabalhar apenas durante o dia. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Quero te contar uma história real que me aconteceu em um colégio onde trabalhei há alguns anos. Sou professora de ensino médio há 16 anos e durante toda a minha carreira nunca vivi nada parecido. Por isso decidi compartilhar essa experiência. Na época eu havia acabado de me mudar de cidade porque meu esposo foi transferido no trabalho. Eu e meus filhos nos mudamos com ele. Fui contratada para lecionar em uma escola particular da cidade e estava muito entusiasmada com essa nova fase. No meu primeiro dia, fui conhecer as instalações já como professora, pronta para iniciar as aulas. Enquanto caminhava por um dos corredores, notei um jovem sentado em um banco fora da sala de aula. Ele me observava atentamente, mas havia algo estranho em sua expressão, como se estivesse muito triste. Sorri para ele, mas não recebi resposta. Ignorei o ocorrido e entrei na sala de aula. Apresentei-me aos meus novos alunos e tudo correu normalmente, mas ao final da minha primeira aula, vi o mesmo jovem do lado de fora no pátio, olhando em direção à sala, fixamente para mim. Achei estranho, pois todos os alunos deveriam estar em suas respectivas aulas. Como ele estava usando o uniforme da escola, soube que era um aluno de lá. Um dos alunos da minha turma percebeu que eu estava olhando para fora e também lançou um olhar, como se não quisesse que seu colega o visse. O dia transcorreu sem mais incidentes. No dia seguinte, ao chegar à escola, não vi aquele rapaz que me observava com tristeza. Prossegui com minhas aulas normalmente, mas, durante o intervalo, precisei ir ao banheiro. Ao chegar lá, a senhora da limpeza me informou que o piso estava molhado devido a um vazamento, mas que eu poderia usar o banheiro do outro prédio, que estava em funcionamento. Segui sua sugestão. Vale mencionar que aquele prédio estava desativado e servia apenas para armazenar materiais. Quando entrei no banheiro, 2 alunas estavam saindo. Entrei em um dos cubículos para usar o banheiro e, nesse momento, ouvi alguém entrando. Achei que fosse outra aluna que também foi direcionada para aquele local. Ouvi a pessoa entrando no cubículo ao lado, mas, de repente, vi os pés dela próximos ao meu e percebi que se tratava de um rapaz, pois ele estava usando sapatos masculinos e o uniforme da escola. Saí rapidamente do banheiro e bati na porta do cubículo, avisando que ele não podia estar ali, pois aquele era o banheiro feminino. Nesse momento, ouvi o rapaz começar a chorar. Foi algo extremamente estranho. Perguntei seu nome e o que estava acontecendo, mas ele continuava chorando sem dizer nada. Sem saber o que fazer, saí do banheiro, confusa. Quando estava prestes a sair pela porta, encontrei 3 alunas que se preparavam para entrar. Imediatamente as detive, avisando que não entrassem, pois havia um rapaz lá dentro e que eu iria procurar ajuda para tirá-lo dali. As meninas esperaram na entrada enquanto eu procurava um professor para me ajudar. No entanto, antes de chegar à metade da quadra, uma das alunas gritou: "Professora, aqui não tem ninguém." Voltei ao banheiro e as 3 alunas já estavam lá dentro. Elas disseram que uma delas entrou logo após minha saída e que todas as portas dos cubículos estavam abertas e vazias. Inicialmente, pensei que estivessem protegendo o rapaz, temendo que ele fosse punido por ter entrado no banheiro feminino, mas elas estavam muito seguras de suas palavras. Além disso, eu havia saído de lá apenas alguns segundos antes de elas gritarem. As meninas me perguntaram se eu realmente tinha certeza de que havia alguém no banheiro, e eu respondi que sim, que era um jovem que estava chorando, tinha plena certeza disso. Nesse instante, uma das alunas olhou para as colegas e sussurrou: "Aaron." As garotas riram nervosamente, dizendo: "Como assim?" Perguntei de quem estavam falando,
E uma delas explicou que tinham um colega de classe chamado Aaron, que cerca de 3 meses antes havia tirado a própria vida. Preferi não aprofundar mais a conversa, apenas pedi que voltassem para a sala, pois o sinal havia tocado. No entanto, fiquei profundamente perturbada com o que elas haviam dito. Passei o resto do dia pensando naquele jovem, mal conseguindo me concentrar nas aulas. A sensação de inquietude no peito era inexplicável. Quando os alunos finalmente foram embora, fiquei na escola por mais 1 hora, revisando trabalhos que tinha solicitado. Meu marido avisou que se atrasaria um pouco para me buscar, pois estava ocupado no trabalho, então aproveitei para adiantar minhas tarefas. Embora ainda houvesse algumas pessoas na escola, outros professores e 2 funcionários da limpeza, aos poucos, o lugar foi esvaziando. O tempo passou e meu marido já estava a caminho. Enquanto guardava minhas coisas, ouvi de repente o som de uma cadeira sendo arrastada. Virei-me rapidamente e vi o mesmo jovem sentado no fundo da sala, em uma cadeira. Meu coração disparou. Fiquei paralisada, sem conseguir dizer uma palavra. Nesse momento, gritei ao ouvir um professor me chamar do lado de fora. O susto foi grande. Ele bateu na porta que estava aberta e pediu desculpas por ter me assustado. Ele só queria saber se eu precisava de uma carona, mas respondi que não, que meu marido já estava a caminho, e agradeci. Depois, voltei a olhar para frente, e o jovem já não estava mais na cadeira. Ele havia desaparecido. O professor notou minha expressão de terror, olhou para dentro da sala e me perguntou o que estava acontecendo. Peguei minhas coisas e saí com ele, e não pude evitar perguntar sobre o rapaz que as alunas mencionaram, aquele que havia tirado a própria vida. Ele me contou tudo, disse que o jovem estudava no mesmo ano em que eu estava lecionando, que era muito quieto, não tinha amigos, quase sempre estava sozinho. O professor não sabia se ele enfrentava problemas psicológicos e se arrependia de nunca ter oferecido ajuda. Mas sim, era verdade. Os pais dele o encontraram enforcado em casa uma noite e notificaram a escola alguns dias depois. A escola fez uma pequena homenagem com flores, mas na realidade ele não deixou amigos. Por isso tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Fiquei profundamente triste ao ouvir isso, mas não pude deixar de perguntar como ele era fisicamente, e o professor o descreveu exatamente como o jovem que eu estava vendo desde que entrei na escola. Cabelo castanho, olhos claros, magro e muito alto. Não havia mais ninguém com essas características naquele colégio. Fui para casa com um nó na garganta, pois mais do que medo, eu me perguntava por que ele estava se manifestando para mim. O que ele queria me dizer e por que ninguém mais percebia sua presença. Talvez sua alma estivesse presa nos corredores daquela escola. Perguntei ao professor por que ninguém mais o notava, e ele sugeriu que talvez fosse porque ninguém nunca o notou, nem mesmo quando estava vivo. E, como eu era nova ali, ele se manifestava para mim. A única coisa que sei é que, com o tempo, parei de vê-lo. Nunca comentei nada com nenhum colega. Não queria que me achassem louca ou mentirosa. Preferi me poupar desse julgamento e apenas manter o respeito nas poucas vezes em que o vi novamente. Agora já não trabalho mais naquele colégio, mas me pergunto se aquele pobre rapaz ainda estará lá ou se conseguiu encontrar a paz. Eu realmente espero que ele finalmente esteja em paz, onde quer que esteja. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.